jogo, você tem que pensar a palavra. Pessoal, sentados cada um nos seus lugares, em silêncio, olhados para frente e prestando atenção aqui. Bora lá? Esperou começar a explicar? Vamos lá, sentados cada um nos seus lugares. Ah, é mesmo? Aí eu não posso fazer nada. É mesmo? Vamos? Sentados todos nos seus lugares. 3, 2, 1. Eu que errei. Pois é, eu acabei de falar. Calma, firme. Melhor agora te vendo. Tá bom. E o Augusto postando foto sem camisa. Arnes, filósofo norueguês, que viveu de 1912 a 2009, chegou a viver até o século XXI. Ele vai refletir, ele vai refletir e pensar sobre o campo da ética. O que é ética mesmo? O que é certo e o que é errado? É a reflexão sobre o bem e o mal, o certo e o errado, sobre o nosso comportamento, como nós devemos nos comportar. E a sua ética vai ser uma ética voltada principalmente para a filosofia ambiental, sobre o nosso comportamento para com a natureza. O que é certo e errado fazer com a natureza? Como nós devemos nos comportar em relação à natureza? O que é o bem e o mal em relação à natureza? Então a tradição de reflexão sobre a natureza vem desde o início da modernidade. Lá no século XVII, Spinoza, ele propôs a sua filosofia da natureza como uma extensão de Deus. Spinoza dizia Deus sive natura, vocês lembram? Não. Eu explico essa frase pra ele. O que significa Deus sive natura? Mas você não é religião? É Deus na natureza, pô. Você não quer derrubar a Amazônia? Quem quer derrubar a Amazônia? Deus, ou seja, Tem que derrubar mesmo. a natureza. Isso quer dizer que Deus é a Natureza. Deus é o universo, Deus é a natureza. E nós somos parte de Deus. Somos como um átomo desse ser supremo. Depois, já no século XX, em 1949, o Aldo Leopold ele publicou um livro chamado Pensar como uma Montanha. E ele publica esse livro a partir de uma experiência. Era um guarda florestal e ele atirou numa loba. Ah, é a história de Roma aí. Não. Tem lá lá, é Tem a loba em Roma, mas lá é Roma e Reno, é outra coisa, é um instantinho. Ele é um guarda florestal, ele atira numa loba, numa montanha, quando ele chega lá para tentar salvar a loba, ele vê os olhos dela se fechando e o verde que refletia as árvores da montanha se apagando. Aí ele chega a essa conclusão, que nós devemos pensar como uma montanha. Isso aparentemente é algo absurdo, porque uma montanha não pensa. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que a gente deve pensar, nós, seres humanos, enquanto não um ser superior ou um ser separado da natureza, mas como parte da natureza. E sendo parte da natureza, nós dependemos dela para viver. Nós dependemos do equilíbrio, da harmonia da natureza para existir. À medida que a gente destrói a natureza e o meio ambiente, a gente compromete o nosso próprio futuro, a nossa própria existência. Então esse episódio aqui foi marcante para o Aldo Leopold e depois influenciou o Arnes. Em 1960, o cientista britânico James Lovelock, ele propõe aí pela primeira vez sua hipótese Gaia. A hipótese Gaia é o que? Vocês lembram? Que bota na cabeça do homem. É a deusa da terra, Ah. na mitologia grega. Desculpa, Pedro, eu errei. Então a hipótese Gaia é a hipótese do nosso planeta como um ser vivo. E nós, como parte desse planeta, não somos nem separados nem superiores.
Nós somos parte. E o que a gente está fazendo? A gente está destruindo esse ser vivo. Destruindo esse ser vivo, nós estamos comprometendo a nossa própria existência. E qualquer coisa que a gente faz contra a Gaia, contra o planeta, isso acaba se voltando contra nós. As alterações climáticas, a destruição da natureza, do meio ambiente, dos seres vivos, tudo isso compromete a nossa própria existência. O planeta, ele reage às coisas que nós fazemos contra ele. As alterações climáticas já são uma reação do planeta contra tudo aquilo que nós estamos fazendo. À medida que a gente destrói a natureza, à medida que a humanidade vai aumentando de forma descontrolada, já somos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Se pensar que na época de Jesus não existia 200 bilhões de pessoas no mundo. Então, a população humana tem aumentado de forma considerável, e à medida que ela aumenta, ela vai tendo que destruir a natureza, comprometendo o meio ambiente, comprometendo a própria continuidade da humanidade aqui nesse planeta. Né? Mais cedo ou mais tarde, Gaia vai reagir, e reagir contra nós. 1-3. Na história do nosso planeta já houveram aí pelo menos uma dezena de extinções em massa, onde mais de 90% das espécies desapareceram. O planeta em algum momento vai reagir e boa parte das espécies que estão aí vão sumir. A última era do gelo, por exemplo. Essa foi o gelo do carro. A era do gelo, nós estamos enfrentando aí Eu pensei que eu fui um momento agora de aquecimento. Foi nesse período que o ser humano floresceu. Saindo do armário. A última era do gelo terminou por volta de 20 mil anos atrás. Então, nos últimos 20 mil anos foi que a humanidade cresceu e saltou de grupos minúsculos, de alguns poucos milhares ou milhões, para bilhões. 8 bilhões, olha só, em 20 mil anos. Nós saltamos para nem 1 milhão de Esse seres povo não humanos. tinha TV, não? É? O povo não tinha TV em casa. Não tinha. Não tinha TV, um monte de outras coisas, né? Entretenimento e fazer filme. Então essa é a hipótese Gaia. Depois, em 1962, a bióloga norte-americana a Rachel Carson, ela publicou a obra Primavera Silenciosa. Também influenciou importante o pensamento do Nice. Em 84, o mestre Zen e professor Robert Aitken Roche, ele combinou a ecologia profunda, que é a ideia, a teoria, a filosofia defendida por Arne Nice, junto com também as ideias do filósofo budista japonês, o Dogen. Então pensar como uma montanha para ele é compreender que nós somos parte, e não superiores, e não algo separado da biosfera. O que é a biosfera? A vida que ficou na Terra. A parte do planeta onde estão os seres vivos, né? Nós temos o planeta Terra, que é uma esfera, né? Tem a biosfera, tem a hidrosfera, que é a parte da água, né? Tem a atmosfera, que é a parte do ar. Então, a biosfera é entender a nossa responsabilidade em relação a todos os outros seres vivos. O ser humano, como nenhum outro animal, tem responsabilidade sobre o planeta. Por quê? Além de pensar, nenhum outro animal tem o poder de destruição e de alterar o planeta como a gente. Por isso nós temos uma responsabilidade gigantesca. Nenhum outro animal tem o poder de comprometer o meio ambiente tal como o ser humano. Nenhum outro animal tem o poder de comprometer a natureza tal como a gente. Por isso, há uma grande responsabilidade por nossa parte, né? Em relação a todos os outros seres vivos. Nós já provocamos a extinção de uma porção desses seres vivos. Né? Então nós devemos pensar sobre as necessidades de longo prazo do meio ambiente como um todo. Muitas vezes o ser humano ele é imediatista e só pensa em si, não está nem com as próximas gerações futuras. Você quer consumir o máximo, aproveitar o máximo durante a sua vida, e foda-se os próximos. Sim, eu sou imediatista. Isso é problemático.
É problemático. Olha o Carlos. E o ser humano tem que ter a responsabilidade não só sobre si, pelas suas próprias ações, mas tem que pensar também nas próximas gerações. Qual que é o legado que nós vamos deixar para os próximos? Vocês não têm filhos, eu tenho. Eu estou preocupado com as próximas gerações. Eu também. Porque eu tenho filho. Vocês não têm, foda-se mesmo. Quando eu não tinha, pra mim também era foda-se. Agora eu estou preocupado porque eu tenho. Eu não quero que meus filhos vivam no mundo minimamente. Não, minimamente é mutável, né? É possível que nós vamos comprometer de tal maneira o planeta que vai se tornar ainda habitável. Cara, não duvido mesmo não. Então o pensamento pelo futuro ele tem que ser leal à natureza. Pensar no futuro tem que ser pensar o funcionamento da natureza, o funcionamento saudável da natureza, o funcionamento da natureza que dê oportunidade para as próximas gerações viverem aí em harmonia com essa natureza. Então o mundo natural para o arninense não é aquilo que nós lutamos para controlar. O problema desde o início da modernidade, principalmente, foi nos últimos 500 anos. Foi com o capitalismo que o ser humano começou a comprometer de forma mais séria e significativa a natureza e o meio ambiente. Nos últimos 500 anos. Com o desenvolvimento da ciência, na verdade não é nem 500, né? No século XVII vem a ciência moderna. O saber é poder do Francis Bacon. Saber é poder o quê? Então o conhecimento científico nos dá o poder de dominar a natureza. E esse domínio da natureza significa também destruí-la. Em nosso favor. Nosso favor, entre aspas, porque a arninense não é em nosso favor. Pode ser em nosso favor de forma imediata. Mas no futuro isso vai se voltar contra nós. Pode agora satisfazer as necessidades do presente, mas pode comprometer o... Então, o mundo natural não é aquilo que nós lutamos para controlar desde o início da modernidade, com a ciência moderna. A gente tenta controlar, manipular, explorar a natureza em proveito próprio. Viver bem envolve viver como igual em relação a todos os elementos do meio ambiente. Então pensar a natureza como um sistema, como um todo, onde cada parte é importante. E a gente não é superior, a gente é só uma parte. Uma das inúmeras partes que são importantes para o funcionamento e a existência desse eco. Beleza? Beleza. Compreender, né, o pensamento do Ernest Roche. É isso aí então, galera. Sai da fecha seu caderno lá na 15. Qual o programa? Yes!